Bom dia, gente! Hoje no nosso podcast Café com Conhecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, que é o processo de gentrificação em territórios urbanos. A gente também vai falar um pouco sobre xenofobia, migração e entre outros assuntos. A Júlia vai começar dando ênfase no assunto e introduzindo um pouco dele para vocês. Bom dia, gente! Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre o que é gentrificação. A gentrificação é um processo de transformação das paisagens urbanas em determinados bairros da cidade, que garante novas funções aos edifícios e espaços urbanos, o que atrai um novo perfil de moradores e provoca a alteração do custo de vida nessas áreas, tornando-os mais elevado. Com isso, antigos residentes, notadamente aqueles com menor poder aquisitivo, acabam deixando esses bairros em busca de locais com custo de vida mais acessível. Bom, Júlia, é bom que você falou disso, porque agora eu vou falar da origem primeiro da origem dessa palavra, quem criou a palavra também. Quem criou a palavra foi uma britânica, que ela chama Ruth Glass. Ela nasceu em 1912 e morreu em 1990, e ela usou a palavra gentrificação o termo para descrever as mudanças que observava nos bairros de Londres, entendeu? Então, ela usou a palavra para observar as mudanças, as evoluções que tinham no bairro, entendeu? Muito legal. Gente, vocês sabiam que uma das principais causas da gentrificação não é uma tarefa fácil nos estudos sobre o tema, tendo em vista a importância observada nos escritos de vários urbanistas e também geógrafos, que eles se dedicam à compreensão do espaço urbano. Bom, vocês também sabiam que todos esses processos de gentrificação, eles têm a ver com a xenofobia, porque esses processos em territórios urbanos, eles estão certamente assim associados com questões de xenofobia, especialmente quando ocorre a chegada de novos residentes, como a Júlia mesmo disse, com um maior poder aquisitivo. Em áreas historicamente habitadas por comunidades tradicionais ou até mesmo os imigrantes. A xenofobia ela também pode se manifestar através de atitudes discriminatórias, como segregação e hostilidade em relação aos novos moradores, que muitas vezes são baseadas em preconceitos e estereótipos. E essa presença de novos residentes em áreas gentrificadas, elas podem desencadear um sentimento de exclusão e até mesmo de marginalização entre as comunidades locais da região, levando a conflitos interculturais e tensões socioespaciais. Além disso, a xenofobia relacionada à gentrificação, ela pode ser exacerbada pela percepção de que novos moradores ali da região são responsáveis pela expulsão e marginalização das comunidades tradicionais, intensificando as divisões e os ressentimentos. Portanto, é fundamental que a gente aborde, a questão da xenofobia nesse processo de gentrificação por meio de políticas e práticas que promovam a inclusão. Por isso também é bem importante considerar os impactos da migração nos processos de gentrificação e desenvolver estratégias que levem em conta as necessidades específicas das comunidades migrantes. Abordagens exclusivas, políticas, habitacionais, equitativas e fortalecimento da coesão social são essenciais para mitigar os impactos negativos da gentrificação sobre as migrações urbanas. Nossa, gente, que interessante! Sim. Você sabia que o conflito socioespaciais são um processo de gentrificação em territorialidades urbanas frequentemente desencadeiam conflitos socioespaciais? A gentrificação caracteriza pela valorização imobiliária e a expulsão de moradores de baixa renda de determinadas áreas urbanas. Pode gerar tensões significativas entre diferentes grupos sociais e impactar as relações comunitárias e territorialidades. Além disso, os conflitos territoriais podem surgir quando novos moradores, muitas vezes com maior poder aquisitivo, ocupam áreas habilitadas por comunicadores tradicionais e historicamente marginalizadas, criando divisões e rivalidades por recursos, acessibilidade de serviços públicos e a apropriação simbólica do território também podem contribuir para os conflitos territoriais em contextos de gentrificação. Caraca, interessante, não Muito sabia legal. disso.
iFood. No domingão ou na madrugada, no plantão depois da balada, chegando em casa morta e acabada, que vontade dá. Pede iFood já. Eu estudando pro vestibular, ou na TV pra maratonar, se a geladeira não tem nada lá, que vontade dá. Pede iFood já, pede iFood já. iFood. Disso, eu vou falar um pouco das territorialidades. Bom, os processos de gentrificação em territorialidades urbanas têm impactos significativos no aspecto territorial das comunidades afetadas. A gentrificação frequentemente resulta em mudanças na dinâmica espacial, na demografia e na apropriação do território, afetando a identidade e a coesão das comunidades locais. Nossa, muito legal. Agora, mais para concluir mesmo o assunto, Duda, qual que é a sua opinião? Bom, para concluir, eu queria dizer que esses processos de gentrificação, eles causam, muitos desafios complexos, incluindo a xenofobia, mesmo como eu disse, causam também muitos impactos na imigração, conflitos socioespaciais e principalmente nos territórios. Essa gentrificação ela pode intensificar a xenofobia, ao criar tensões assim, entre os novos residentes de maior poder aquisitivo e as comunidades locais, incluindo até mesmo, como eu já disse antes, os imigrantes e resultando em conflitos e uma grande exclusão assim, da sociedade em geral. As imigrações elas também são afetadas pela gentrificação, uma vez que as comunidades de baixa renda muitas vezes são compostas por migrantes que enfrentam um deslocamento forçado devido à valorização imobiliária e à perda de acesso a moradias acessíveis. Isso também pode levar a adicionar pressão assim, sobre outras áreas urbanas e contribuir para a marginalização de comunidades migrantes. Em conclusão, é fundamental que abordar esses impactos da gentrificação de forma holística e inclusiva. Políticas urbanas sensíveis devem ser assim, muito impostas para poder proteger as comunidades vulneráveis e promover também a diversidade cultural e garantir o direito à moradia e poder esclarecer a coesão social e o diálogo intercultural, o planejamento participativo e o fortalecimento das redes comunitárias, que são essenciais para lidar com os desafios apresentados pelos processos de gentrificação em territórios urbanos. Caramba, muito legal tratar sobre esse assunto. E é isso, gente. Muito legal. Eu adorei, eu também. É algo importante. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim. É muito importante. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. O direito à moradia é um pressuposto tão elementar e fundamental para o bem-estar humano que a Constituição brasileira, o documento máximo que rege a nossa vida em sociedade, defende e garante esse direito a todas as pessoas. Acontece que, historicamente, em toda a sociedade brasileira, e de modo especial aqui na capital paulista, esse direito vem sendo desrespeitado sistematicamente por gestores públicos. Hoje, aqui em São Paulo, a gente vive um momento em que o desrespeito ao direito à moradia chega a níveis absurdos de agressão por meio de um processo conhecido como gentrificação. A gentrificação, ou limpeza social, é um conjunto de medidas urbanísticas cujo objetivo é expulsar a população mais pobre de uma região para dar lugar a uma população mais rica. O trânsito absurdo que se enfrenta na capital todos os dias é, em partes, resultado da construção desenfreada de prédios de alto padrão, que faz brotar muito mais veículos particulares de um mesmo metro quadrado. O transporte público lotado está ligado ao preço abusivo dos aluguéis nas regiões centrais da cidade.
as pessoas de menor poder aquisitivo são obrigadas a se mudar para a periferia, longe de onde estão os empregos. Todos os dias, essas pessoas têm que migrar em massa para o centro expandido da cidade para poder trabalhar. Espaços públicos áridos, sem sombra, sem banheiro e sem nenhum lugar para sentar. Essa é a face mais higienista da gentrificação, que cria espaços públicos hostis exatamente para evitar o público indesejável. Em geral, ambulantes, moradores de rua e jovens de baixa renda que poderiam usar esse espaço para a prática de esporte ou qualquer outro tipo de lazer. O projeto jornalístico realizado por mim, Sabrina Duran, em parceria com a Repórter Brasil, tem como objetivo mapear esse processo a partir da gentrificação que vem sendo realizada no centro de São Paulo. A premissa é simples. Só quando se conhece a causa real de um problema e o seu mecanismo é que é possível aplicar a solução contra ele. Uma iniciativa como uma série de reportagens aprofundadas sobre o assunto, que estejam disponíveis para o conjunto de cidadãos se informarem e se posicionarem nesse sentido, é fundamental e é o ingrediente central de um processo de debate público nas cidades. É fundamental que a gente possa, não só registrar esses processos, mostrar também como os movimentos populares estão organizando e fazendo o seu processo de resistência aqui na cidade de São Paulo. Infelizmente, a São Paulo que queremos está um pouco distante ainda. Para que ela possa ser realidade, é necessário que você entre nessa discussão. Contribua com o projeto e ajude a gente a fazer com que essas informações apuradas se transformem num instrumento concreto de resistência nas mãos das pessoas, para que assim outros processos de gentrificação não aconteçam, não só na cidade de São Paulo, mas em qualquer cidade brasileira.